Olá, meus irmãos, vos cumprimentamos todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma noite estar aqui. Louvamos a Deus por esta oportunidade e estarei fazendo uma oração. Pai querido de justiça, Deus glorioso e santo, Pai que habita no alto e sublime trono, mas habita com os humildes. Nesse momento, Pai, eu peço a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia. Ser comigo, ser conosco, com todos aqueles que vão poder nos ouvir. Nos dê a graça, nos dê a vitória, pelo Teu precioso nome, pelo Teu precioso sangue. Que o Teu Espírito Santo nos inspire nesta noite, pela Tua palavra, e que possa cada um, Senhor, receber de Ti a bênção, receber de Ti a graça, receber de Ti a misericórdia. Pai, nós assim pedimos essas bênçãos em nome do Senhor, para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Eu vou cantar um louvor, não estou assim com a garganta muito legal para cantar, mas eu vou louvar o Senhor com um hino da nossa harpa, de número 206. O clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a veja primitiva de Jesus, de 1000 anjos rodeado, para os crentes preparado, Cristo volta coroado, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo está. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos, aleluia. Lá nas bodas do Cordeiro sentaremos prazenteiro. Oh, que gozo verdadeiro com Jesus, pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos, aleluia. Sim, à mesa sentaremos, e com Cristo cearemos. Quão felizes nós seremos com Jesus, para sempre gozaremos, e com Cristo reinaremos. Sua glória fruiremos, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo está. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos, aleluia. Faremos uma leitura inicial, está no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1 ao 3 e o verso 6. A natureza da fé, o exemplo da fé, tirados do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, meus queridos, ninguém vai chegar a Deus se não for pela fé. Nós não vemos, não contemplamos com os nossos olhos, mas entendemos com os nossos corações e pela fé entendemos. Então, aqui nós compreendemos que a fé é o firme fundamento. Então, sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? Olha só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se fala de aproximar-se de Deus, nós encontramos uma palavra muito gloriosa que está em Isaías 55. Nós vamos meditar esta palavra porque ela é muito linda e muito maravilhosa. E nós queremos meditar com os irmãos em Isaías capítulo 55 e o verso 6, que nos diz a seguinte palavra gloriosa para nós. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar se quiser. Isaías 55 e o verso 6. Lá disse que para nós se aproximarmos de Deus é pela fé. E o profeta escreveu assim, dizendo assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha bem, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aí alguém disse, mas aonde que está Deus? Ele está perto? A Bíblia diz que ele está sentado num alto e sublime trono, o Pai, e o Filho à sua mão. Mas ele está, a Bíblia diz também, em São Mateus capítulo 18, verso 20, que diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, se ele está reunido em nosso meio, ele está ao alcance da nossa mão. Então diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas o verso 7 diz assim, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então nós vemos aqui para buscar o Senhor. Agora, se a pessoa está no versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Jamais um homem será atendido por Deus se ele não deixar o mau caminho e se converter ao Senhor. E ao Senhor que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então nós sabemos que é Ele que perdoa. E falando-se de perdão, nós encontramos uma palavra muito gloriosa que está em São Marcos capítulo 2. Passando a leitura sobre a fé. Então, eu fui lá para Isaías, porque sem fé é impossível. Se você não tiver fé, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se não tiver fé, não vai achar, é que é pela fé. Mas nós encontramos em São Marcos capítulo 2, uma coisa gloriosa, que Jesus contempla e vê a nossa fé. Ele vê a fé. Então Marcos 2 diz assim, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E viera ter com ele, conduzido por
olha bem, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. 4 pessoas, pegou um paralítico e trouxe. Olha que lindo. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha o trabalho que esses 4 teve. Eles pegaram o homem, sabiam que Jesus curava, porque eles tinham conhecimento. Talvez 4 amigos disseram, vamos levar o amigo lá para esse Jesus que cura. Nesta noite você pode confiar que ele vai te curar. No fim eu vou orar pelos enfermos, pelos necessitados. Deposite a sua fé que Deus vai curar e salvar a gente hoje. Então veja o trabalho desses 4. Trouxeram um homem, eu creio que num lençol, numa esteira, segurando cada um numa ponta. Só que chegou onde Jesus estava e não conseguiram entrar. Não conseguiram chegar onde estava Jesus. E eles analisaram e viram que o telhado era fácil, né? Se fosse uma casa estucada, eles não iam conseguir. Mas talvez fosse só um telhado. Eles abriram um buraco e desceram o homem aonde Jesus estava. Aí o verso 5, irmãos, olha que coisa linda. E Jesus, vendo-lhes a fé. Meu querido que está me ouvindo, se você tiver fé, porque tem pessoas que dizem, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas às vezes a gente fala com a boca que tem fé, mas Jesus olha lá e será que temos fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível receber alguma coisa de Deus. Então, olha, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Eu li lá em Isaías dizendo que Deus é poderoso para perdoar. Então, estou dentro do assunto. Eu encerrei lá o versículo 7 de Isaías, falando sobre perdão. E é interessante que Jesus vê a fé, e Jesus olha para nós e vê em nós a nossa fraqueza, o nosso pecado. Ele olhou para esse homem paralítico. Eles trouxeram para que Jesus curasse o paralítico. Mas Jesus fez um milagre maior do que curar o paralítico. Porque a pessoa pode ser um paralítico, servir a Deus e tombar aqui e ir para o céu. No céu não entra paralítico, e lá vai ser um corpo perfeito. Mas Jesus olhou para aquele homem e viu que nele, antes dele curar a paralisia dele, teria que perdoar o pecado dele. Que é maior, veja bem, a paralisia é maior que o pecado. E até às vezes a paralisia, muitas doenças vêm por causa do pecado. Então Jesus olhou, viu a fé, olha bem, e Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Eles esperavam que Jesus ia dizer, levanta e anda. Jesus disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Ele disse uma palavra carinhosa, chamou ele de filho. Chamou de filho. Perdoados são os teus pecados. Olha a situação. E estava ali assentado algum dos escribas que arrazoava em seu coração, dizendo, por que diz esse assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Sempre alguém vem, não vem para receber, vem para achar defeito, vem para ver se caça algumas coisas, para poder criticar, zombar de quem está falando a verdade. Eu creio que não é o seu caso, eu creio que você está ouvindo porque quer ser curado hoje, não é verdade? Então está aqui, ó. E Jesus conhecendo logo os seus, olha bem, verso 8, e Jesus conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si. Muitas vezes a pessoa arrasou entre si, faz no coração, mas Jesus vê quem está ali por fé e vê quem ali está arrazoando e não acreditando nele. Então, entre si, aí Jesus lhe disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Olha bem a pergunta de Jesus. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma teu leito e anda? Qual é mais difícil? Qual é mais fácil? Para Jesus, tanto faz. Para ele perdoar pecado e curar o paralítico,
o poder dele é suficiente. Mas ele perguntou para eles, qual é mais fácil? O que vocês acham? Né? Aí, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Olha só, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa. Agora, ele podia dizer assim também para ele, não precisa mais descarregar você e sair pelo buraco que entrou. Eles não abriram espaço para ele entrar, mas Jesus disse, abre aí, porque ele vai sair andando agora. Queridos, este Jesus que fez isso, é que eu estou em nome dele esta noite pregando a vocês. Este Jesus que cura paralítico, que cura cego, surdo, mudo, aleijado, expulsa os demônios, ressuscita morto, e um dia vai nos levar para o céu, é esse Jesus, em nome dele que eu estou pregando. Então Jesus vê a nossa fé. Mas eu quero ainda meditar com vocês, que estão me ouvindo, no penúltimo livro da Bíblia, que é Judas. Ele escreveu uma palavra sobre a fé. Nós temos Apocalipse, é o último livro, e Judas, que é capítulo único. Veja a Epístola Universal do Apóstolo São Judas. Capítulo único, verso 3 diz assim, olha quanto, lá em Isaías, nós falamos sobre os ímpios. E aqui Judas escreveu assim, capítulo único, verso 3, contra os ímpios e falsos mestres. Olha aí, contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé. Nós estamos falando sobre o que, irmão? Sobre fé. Diga aí. Pergunta para quem está do seu lado, você está aqui pela fé? Então, olha, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Interessante. Existe uma fé diferente. Uma fé que foi dada aos santos. É interessante que essa fé, Deus dá aos santos. Porque tem pessoas que têm fé em muitas coisas. Tem fé em objetos, tem fé em um monte de coisas que não resolve. E até pessoas que creem em objetos, em coisas, o que acontece? É uma pessoa ímpia e um falso mestre. E o mestre, quando ele é falso, ele ensina a igreja dele a ser falsa, crente falso. Por quê? Ele está aprendendo com um falso. Não é verdadeiro. Então, Judas escreveu contra os ímpios e falsos mestres. Então, meu querido, que me ouve, se você nunca leu isso, você nunca tinha entendido disso, saiba disso, que a palavra de Deus é a verdade. Ela cura, ela liberta e ela transforma. E diz ainda mais que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das medulas, e é apta para discernir a intenção de cada coração. Esta palavra. Então, quem prega a verdadeira palavra, acontecem coisas boas. Como Paulo escreveu, que tem muitos que torcem as escrituras. Tem pessoa que ele quer pregar a Bíblia ao belo prazer dele. Ele acha que é aquilo. E aqui eu não estou achando, acho que é isso. Não, aqui é realidade. É a fé que uma vez foi dada ao santo. Por isso que Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Tem pessoas que, não vai para o céu, onde já se viu isso, irmão? Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Então, nós não andamos por vista, porque alguém que precisa ver para crer é parente do Tomé. Jesus estava numa reunião com os discípulos e foi uma maravilha. Aí chegaram e falaram para Tomé, olha, Jesus estava no culto com a gente. Aí ele disse, eu não creio. Se eu não pôr a mão, se eu não ver o sinal dos cravos, se eu não pôr a mão do lado, eu não creio. Passou 8 dias, olha lá Jesus no culto, e aí eu disse para Tomé, vem cá, aqui ó, sinal dos cravos, vem ver. Olha aqui, Tomé. Ele ficou maravilhado, disse, Tomé, seja crente e não incrédulo.
Tenho querido, então, meu querido amado que me ouve nesta noite, sem fé não se recebe milagre. E eu quero prosseguir mostrando o que a fé faz. O que a pessoa consegue tendo fé. São João capítulo 4. São João, no Evangelho de João, o apóstolo do amor, escreveu no capítulo 4, verso 43, a cura do filho de um oficial do rei. Olha bem, e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque vira todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Nesta noite, querido, você pode vir ter com Jesus. Ele tinha um problema e veio ter com ele. E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Olha a situação desse homem. Ele foi ter com Jesus e rogou que Jesus fosse, que o filho dele estava morrendo. Olha bem, então Jesus lhe disse, olha a fé. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Porque tem pessoas que eles sabem, eu só creio se eu ver. Entendeu? Mas a fé é o seguinte, crer para ver. Tem gente que não tem fé, ele tem que ver para crer. Mas nós que temos fé, a fé é o contrário. A fé faz a gente ver. Antes de acontecer, a fé já faz nós entender. Então, querido, olha bem. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Olha bem, disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha que coisa linda. Jesus disse, se você não veio operar alguns milagres, alguma coisa, você não vai acreditar. Ele disse, Senhor, ele podia dizer até para Jesus, esse não é o caso, eu creio. Jesus, desce, não demora, Jesus, meu filho está morrendo. Ele podia acrescentar a palavra, Jesus, desce logo, vai logo antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra, olha aí que Jesus lhe disse e foi-se. Olha que coisa linda. E ele creu, disse, vai, o seu filho vive. E aí acontece, e descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo, o mesmo que Jesus disse, os empregados dele saíram em encontro com o patrão, disse, o seu filho vive, o seu filho sarou. Aí olha para vocês verem, perguntou-lhe, pois, a que hora se acharam melhor? E disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Tem alguém com febre aí? Confia que a febre vai deixar. Olha bem, aí entendeu, verso 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Olha que coisa linda. Se você não vê milagre, você não vai crer. Não, Senhor, esquece, desce antes que meu filho morra. Jesus disse, vai, o teu filho vive. Quer dizer, ele chegou no outro dia, o empregado veio e disse, patrão, seu filho sarou, seu filho vive. A que hora? Foi ontem às 7 horas. Disse, foi essa hora mesmo que eu estava com o mestre. Você pode chegar amanhã e dizer, ontem, à noite, eu ouvi a palavra de Deus e oraram por mim e ontem Jesus me curou. O mesmo Jesus que fez isso lá, faz hoje. Porque ele disse, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passa os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. E meus queridos, e não para só por aí. Você quer ver outra fé gloriosa? São Mateus. São Mateus, nós vemos aqui uma palavra muito linda, né? Que está em São Mateus capítulo 8, o verso 5, o centurião de Cafarnaum. Olha aqui, outra coisa, outra lição para mim e para você que é crente, tá? E para aqueles que não é e queira ser. Porque para ser crente tem que crer em Jesus, tem que ter fé. Ser crente em Jesus é pela fé.
nós não vemos ele, mas cremos. Então vejam bem, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ele era paralítico e atormentado por demônios. E Jesus lhe disse, olha bem, e Jesus lhe disse, Jesus está pronto para curar. Jesus está pronto para ouvir o seu pedido esta noite. Olha só, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Jesus se prontificou na hora, se eu vou para sua casa, vou curar o seu criado. Só que olha a fé desse homem. E, oh meu Deus, isso é lindo demais. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu criado faz isto e ele faz. Olha o verso 10. Irmão, vamos maravilhar Jesus esta noite? Às vezes a gente acha que Jesus, ele é maravilhoso, mas olha que coisa linda o verso 10. E maravilhou-se Jesus. O que é que faz Jesus ficar maravilhado com a gente? Olha aqui. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu trago isso para o nosso dia, por dizer assim, Jesus dizia assim, ouvindo isso, ele disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo no meio dos crentes, tá? Porque aqui ele falou de Israel, que era a igreja de Deus no passado. E Jesus disse para hoje, nem mesmo às vezes no meio da igreja, porque segundo o que ele falou, esse homem não pertencia. Ele creu em Jesus. Então Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que é o título da mensagem, irmãos? Fé. Olha para a irmã do lado, irmão, diga para ele ou para ela, o amigo que está ouvindo, você tem fé? Você está doente? Você tem um problema na justiça? Você tem alguma coisa que não resolve? Você tem fé? No fim eu vou orar por você. Eu ia pregar outra mensagem essa noite, mas à tarde eu peguei a Bíblia e o Espírito Santo me tocou e disse, prega sobre a fé, porque Jesus quer curar alguém esta noite. Jesus quer resolver o problema de alguém. Eu não estou aqui adivinhando e não existe isso comigo. Não. Se eu saber a ver de alguma coisa, eu não falo, porque alguém disse assim, ele sabia. Então, eu estou aqui dentro da minha casa, esses dias fechados, não tem saída, não estou sabendo de nada. E nem importa eu saber, o importante é que Jesus sabe o que você precisa, e Ele quer que você saiba também que Ele dá aquilo que você precisa. Tá? Do alto da sua cabeça, as plantas dos pés, Ele quer te curar esta noite. Olha aqui. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Alguém diz, é difícil aqui, mas ali haverá pranto e ranger de dentes. Aonde? Nas trevas exteriores. Aonde fica isso? No inferno. Então quem não tem fé, zomba de Jesus, critica Jesus, fala um monte de besteira, e depois vai ranger os dentes lá nas trevas, lá no inferno. Tá? Mas vamos seguir. Aí o verso 13. Então Jesus, olha a bênção. Jesus ficou maravilhado. Ele diz lá dentro, Jesus disse, eu vou curar esse empregado dele agora, eu vou curar agora, porque ele viu a fé do centurião. Ele era um homem que cuidava de 100 soldados, centurião. Olha aí Jesus disse para ele no verso 13, então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vocês viram quando é que acontece milagre? Quando você determina, crê naquele que pode fazer. Lá ele curou o filho, aqui curou o criado desse centurião, nesta noite quer curar você, quer resolver o seu problema,
quer resolver o problema do seu casamento. Tem muitas pessoas que o casamento está arrasado, o lar está uma tristeza, não tem mais paz, pai não tem mais paz com a esposa, com os filhos, a casa às vezes está transtornando, mas Jesus quer trazer paz para a sua casa, para a sua vida, Ele quer te ajudar, Ele quer te dar vitória, entendeu, meus queridos? Então, esta é a maravilha de Deus para nós esta noite, é a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, se você tiver fé, nós vamos orar daqui a poucos minutos e Jesus vai estar te curando. Se alguém está ouvindo esta palavra, eu prego a palavra nesta noite da cura, mas também não só física, mas do espírito. Porque Jesus, quando curou aquele paralítico que desceu pelo buraco, Jesus olhou e viu o pecado nele. Primeiro, Jesus perdoou o pecado, porque a carne estava doente, a paralisia estava sobre ele, mas o espírito dele estava em pecado. E nenhuma doença leva o homem para o inferno. O que leva o homem para o inferno é o pecado. O salário do pecado é a morte, morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus, Ele quer fazer na vida do homem, perdoar o pecado. A mesma coisa aconteceu quando Jesus chegou ali a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Um homem há 38 anos doente. Eles levavam esse homem e colocavam ali, era um tanque que tinha 5 alpendres, e ali tinha manco, ressecado, todo tipo de doente. E colocava ali eles e ficavam ali esperando pelo movimento das águas. Aí descia um anjo, agitava a água, o primeiro que colocava a mão na água, sarava. E ali tinha um homem que há 38 anos era doente. E Jesus passando por ali, ele viu ele deitado, chegou e perguntou para ele, está capítulo 5 de João, verso 6, a parte final, Jesus disse para ele assim, queres ficar são? São João 5, 6, a parte final do verso 6 diz, queres ficar são? Jesus olhou ele deitado e perguntou, você quer ficar curado? Você quer pegar essa cama e ir para casa curado? Né? Quer ficar são? Aí ele disse, não tem ninguém, Senhor, que quando a água é agitada me coloque no tanque. Jesus disse assim, pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou e Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, é lícito levar a cama. Ele respondeu e disse, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Jesus saiu, não se identificou que era ele, né? Quem era ele. E Jesus foi embora. Olha só, que coisa linda. E o que fora curado não sabia quem era. Porém, Jesus havia retirado em razão de que naquele lugar havia multidão. Depois Jesus o encontrou no templo. Olha o verso 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são. Não peques mais para que te não suceda coisas piores. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então você se encontrou? Viram aí Jesus curando esse homem? Então diz assim, agora você vai e não peque mais. Por quê? O salário do pecado é a morte. O pecado trouxe a doença. Antes que o homem pecou, quando Adão e Eva estavam no paraíso intacto, sem pecado, não tinha doença. Mas quando ele pecou, veio as doenças. Veio todo tipo de doença, o pecado trouxe a doença. Mas Jesus vem, perdoa o pecado de quem quer ser perdoado. Porque tem alguém que não quer. Quem está em Apocalipse, quem quer sujo, suja-se ainda, né? Quem é incrédulo, seja incrédulo ainda, se não quer ser crente. Só que o lugar de incrédulo, você já sabe onde é. Mas Jesus diz também, quem é santo, seja santo ainda. Quem é fiel, seja fiel ainda. Quem é crente, seja crente ainda. Não desista. Mas então nós encontramos aqui que ele perdoa pecado. E o pecado que trouxe a separação de Deus do homem. É como entrou no meio. E Jesus veio e derrubou o muro,
perdoou pecado, expulsou o demônio e fez maravilha. Então nós encontramos, meus queridos, essas palavras extraordinárias de Jesus. E não só Jesus cura, nós oramos em São Marcos capítulo 16, do verso 15, diz assim, Jesus disse assim, ó, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, for batizado, será salvo. Você já foi batizado? Olha aí, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Ele não disse porque tem alguém que aceita, batiza, daqui a pouco foge da igreja. Volta para o mundo, não vai ser salvo. Por isso que ele disse será. Aquele que perseverar crente até o fim será salvo. Então, meus queridos, só que aí Jesus disse, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é para quem crê. Olha para o irmão, a irmã, para alguém que está do seu lado e diz assim, você crê? Se tem alguém que tem problema junto, assim, vamos crer juntos? Vamos receber a benção hoje? Vamos ser curados hoje? Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não levantou a mão, como disse Abraão, levantei a minha mão ao Deus Criador dos céus e da terra. Quando o homem levanta a mão, diz, eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus que salva. Eu quero esse Jesus que cura. Eu quero esse Jesus que liberta. Né? O povo está aí desesperado para descobrir um remédio para curar essa peste que está matando gente. Dentro de casa, passa som na rua, fica dentro da sua casa, não sai. Está certo, não estou criticando eles, mas se a doença quiser, pode estar trancado às 7 chaves, a doença entra. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar Conchal, se Deus não guardar nós dessa praga, dessa peste, não vai ficar doente sim. Mas quem tem fé nele, não vai ficar doente. Ele vai curar. Então nós estamos fazendo a nossa parte, obedecemos até essa autoridade. Mas é poucos dias. Por esses dias vai estar resolvido isso. Nós vamos voltar para a igreja adorar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Entendeu, queridos? Então não desanima não. Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te curar, Jesus vai te abençoar. Depende de você. Depende da pessoa. E Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Então, quem quiser seguir Jesus, tem que mudar de vida. Tem que mudar de vida, tem que nascer de novo. No capítulo 3 de João, quando Jesus conversou com Nicodemos, ele era mestre em Israel, homem, professor, mestre. Chegou para Jesus e disse para Jesus, Senhor, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus disse, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele ficou assustado, disse, como pode um homem sendo velho nascer, voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo? Ele podia voltar 1000 vezes para o ventre da mãe, nascer, nascia o mesmo Nicodemo em pecado. Jesus disse, se você é mestre em Israel, não sabe disso? Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus, nem ver o reino dos céus, entendeu? Nascer de novo é deixar o mundo de pecado, é deixar aquela vida velha, e para ficar como está lá em Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Se não me falha a memória, 2 Coríntios capítulo 5, vamos conferir, para não falar errado. 2 Coríntios capítulo 5, às vezes a gente esquece. 2 Coríntios, é isso mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus ama o mundo, Ele ama o pecador, Ele ama. Pode ser o maior pecador. Alguém diz, Deus não me ama, que se Deus me amasse eu não estaria desse jeito. Não é assim que alguém fala? Diz que Deus é amor, mas você só procurou buscar Deus a hora que está morrendo. Tem pessoas que servem a Deus
vive no mundo 40, 50, 60 anos, servindo o mundo, vivendo no pecado, e quando adoece, culpa a Deus. Deus disse assim: eu te dei 60 anos para você viver e me buscar, você não buscou? Então buscai o Senhor enquanto se pode achar, e é hoje o dia de achar Ele. Eu estou dentro do assunto, buscai hoje. Deus quer te perdoar hoje, quer te salvar hoje, quer te libertar hoje, tá? Eu vou orar, mas eu quero aqui fazer uma oração final, mas eu quero nesse momento fazer um apelo. Se alguém ouviu esta palavra e quer estar, como disse aqui, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é isso, coisas velhas? Tem pessoas que vivem na cachaça, no crack, e tantas drogas que a gente nem sabe o nome, tantas desgraças que tem no mundo. Vive na miséria, na prostituição, na miséria, no pecado. É essas coisas velhas que Deus quer que você saia disso. Ele quer tirar você desse meio, porque esse caminho é o caminho que vai à perdição. Ele quer que você seja uma nova criatura. E para ser uma nova criatura, você tem que estar em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aquela vida velha de pecado, de mentira, de coisa, ficou para trás. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Não, Ele ama a todos. Eu quero parar, mas se o Espírito Santo vai me dando palavra, eu tenho que falar. Jesus ama a todos. Você pensa que Deus não te ama? Ah, mas se Deus me ama, por que eu estou assim? Porque você não buscou Ele antes. Tá? Você não buscou antes. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Tem alguém que deixa para a última hora, depois não dá nem tempo de ir buscar mais. De repente cai morto e perdeu o tempo de morrer, filho. Morreu sem Jesus, lá do outro lado não tem mais não. Tem mais salvação. Então Jesus é aquele que ama a todos. Para terminar, um príncipe chegou para Jesus. Mateus, Marcos, Lucas escreveu sobre o moço rico, o homem e o príncipe. Ele deu 3 nomes, que ele era rico, ele era príncipe. Ele tinha muitas propriedades, rico. Encontrou com Jesus. E eu creio que lá dentro ele queria saber sobre a salvação, porque a riqueza não salva, né? E ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que é de fazer para dar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Mateus ele escreveu assim: sabe os mandamentos? Ele disse: quais? Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. E por aí foi o mandamento. Aí era um menino bom, né? Chegou para Jesus, daí ele disse: ah, mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Isso aí já desde criança eu cresci, isso eu sei. Aí a Bíblia diz que Jesus o amou. Está escrito, pode corrigir lá. E Jesus o amou. Só que ninguém engana Deus. Ele veio tudo com esse papinho, bom mestre. Jesus foi bom para ele, até que Jesus não mexeu no que mais ele amava. Tem pessoa que não aceita Jesus, que ele ama a Deus, mas tem coisa na vida que se Deus mexer, ele vai embora. E Jesus foi lá na mosca. Bom mestre, Jesus era bom até que Jesus não falou o que ele precisava. Então tem pessoas que querem a bênção, mas não quer ouvir o que precisa ouvir. Esse é o problema de muitas pessoas. Ele quer ouvir, como a Bíblia diz que tem pessoas que terão comichão nos ouvidos, né? Comichão, quer dizer, está na Bíblia, estou falando Bíblia, é tão bom assim dar uma coceirinha no ouvido, coça, um comichão. Tem pessoa que quer ouvir palavra favorável. Falou que ele está errado, ele já derruba o beijo e vai embora. Quando Jesus disse, falta uma coisa, disse o quê? Vai, vende tudo quanto tem, dá para os pobres, vem e segue-me, e terá um tesouro no céu. Ele não precisava vender tudo. É que Jesus olhou no coração dele, viu chácara, viu sítio, viu prata, ouro, ele era muito rico. Então dentro desse homem não cabia Jesus, porque lá já estavam as propriedades dele. Ele amava mais a chácara, a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades. O que aconteceu? Ele baixou a cabeça e vazou, foi embora. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí os discípulos dizem, e quem então? Disse, para o homem é impossível, mas para Deus não. Então não é pecado ser rico, é pecado ser avarento, amar mais o dinheiro do que a Deus. Amar mais, como alguém dizia assim,
Deus é dinheiro no bolso. Para alguém é assim, Deus é dinheiro no bolso. Alguém até usa dizer assim, dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Mentira, felicidade só tem quem tem Jesus. Tem gente cheia do ouro, da prata, aí está se matando. Tem gente cheia de dinheiro, não sabe nem o que faz. A Bíblia diz que os ricos não têm... O pobre deita e dorme tranquilo, porque não tem medo de ladrão roubar ele. Mas o rico tem medo de sequestro, tem medo do mundo e as coisas. E até tem um ditado que diz assim, que da casa de pobre o ladrão só leva susto. Mas a realidade é essa, que quem tem Jesus é guardado. Então, meu querido, se tem alguma coisa na sua vida que impede você ir para o céu, deixa para lá. Você pode ser dono de fazenda, de casa na praia, você pode ter bilhões. Mas que esses bilhões, que essa casa, essa riqueza, não impeça a sua salvação. Porque essa chácara que você tem, esse sítio que você tem, essa fazenda que você tem, essa riqueza que você tem, não leva você para o céu. A Bíblia diz assim que o homem mais rico do mundo que tiver, fosse para ele pagar o perdão, esgotaria antes da hora, não teria dinheiro. Porque Jesus não pagou nem com ouro nem com prata, ele pagou com sangue. E nós temos um hino que diz assim: não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Amém, queridos? Creio que já valeu? Já entendeu a palavra? Palavras de Deus não são minhas. Não inventei palavra, falei Bíblia. E eu vou estar orando para você que está enfermo. Depois eu vou fazer um apelo para quem quer aceitar Jesus como Salvador. Aonde você estiver, você pode levantar a sua mão a hora que eu fazer o apelo e aceita Jesus, eu vou orar por você. Mas antes eu quero orar para as pessoas que estão enfermas. Que vocês confiem em Deus. Tenha fé em Deus. Que esse coronavírus não vai chegar na sua vida. Tem um remédio para ele. Eu tenho um remédio para essa doença. Quer saber o nome? É 5 letras. Jesus. Tá? Senhor, tem misericórdia dos doentes. Nesse momento, Pai, os enfermos, aqueles que estão enfermos, seja o que for, seja qual for a enfermidade, do alto da cabeça, dor de cabeça, dor no dedão do pé, aonde estiver doendo, qual for a enfermidade, se você acreditar, eu preguei sobre a fé. Se tu tem fé em Deus, acredite. Creia em Deus. Eu estou em nome de Jesus repreendendo na sua vida. Você que está enfermo, e tem alguém enfermo, estou orando por você agora. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não me julgo, eu sou justo. Não, eu sou justificado por Cristo. E a oração de um justo pode muito. E eu sei que eu não estou orando sozinho. Eu sei que tem muitas pessoas nesse momento que estão orando comigo. Pelos doentes, pelos enfermos, pelos necessitados, pelos que estão em depressão. Esse problema aí está pessoas entrando em depressão, desesperado. Mas Deus vai entrar com graça. Deus vai entrar com bênção na vida de cada um. Nesse momento, receba a cura, receba o milagre, receba a vitória, pelo poder do nome. Aonde estiver doendo em você, coloca a mão aonde está a dor. Coloca aonde está, conta para Jesus aonde está. Tem um hino. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Põe a mão aonde está doendo. Põe a mão e diga: a dor que está aqui dentro de mim, sai agora. Em nome de Jesus, enfermidade sai, doença sai, maldade sai. Se tiver espírito mal no corpo de algum que estão me ouvindo, sai também. Que Jesus, ele cura o doente, expulsa os demônios e faz milagre. Em nome de Jesus, acredite, receba a bênção em nome de Jesus. Tem alguém para aceitar Jesus? Levante a mão assim. Levanta a sua mão direita ao céu. Estou dando assim 1 minuto para você. Levanta a mão. Aceita Jesus agora. Ele vai te perdoar, vai te curar, você vai passar de agora a ser uma nova criatura. Jesus, eu creio que tem alguém do outro lado, aceitando a Ti como Salvador. Ele quer ser uma nova criatura, quer um dia morar no céu, quer escapar daquele lugar que haverá pranto e ranger de dente. Salva essas vidas, Senhor. Perdoa os seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida. Receba Jesus. Se tem alguém com a mãozinha levantada, acredite, pela fé, sinta Jesus segurar a sua mão. Segura a mão dele e canta assim: segura nas mãos de Deus,
segura na mão de Deus e vai. Tá? Segura a mão dele, segura na mão de Jesus, ele está te segurando, está te salvando, te libertando, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amados, quero deixar um aviso para a igreja. Tem irmãos ligando, preocupados com a Santa Ceia. Não se preocupe, irmão. De amanhã a 8 é o primeiro domingo do mês. Ainda. É a reunião do ministério. Nós não sabemos o que vai acontecer essa semana. Ainda continua assim em nossas casas. Então essa semana, no próximo domingo é o primeiro domingo. No outro vai ser acho que dia 13, 15. É por aí. Quase no meio do mês. É quase no meio do mês de abril. A Santa Ceia. E eu creio que até lá vai estar resolvido. Então os irmãos não se preocupam. Até ontem teve um irmão aqui em casa chorando, lágrima descia pela face dele. Ô pastor, eu estou com saudade da igreja, eu estou até com vontade de correr lá, ficar um pouquinho. Eu disse, tá bom. Mas eu disse, não desanima não, nós vamos voltar para os cultos. Então, irmãos, e cada um cumpra com a sua obrigação. Tá? Cumpra com a sua obrigação de dizimista, de ofertante, porque a obra de Deus precisa. O pastor que menos pede dinheiro na região sou eu. Só que o seu dinheiro, quanto mais você contribui para Deus, compramos 2 terrenos, estamos pagando, tem as prestações, e precisa de dinheiro. Então os irmãos que têm o seu dízimo, guarda a sua oferta da Santa Ceia, e acredite, irmão, que até a Santa Ceia nós vamos estar lá. E se não, eu creio que vai estar resolvido. Mas Deus vai conceder uma graça, tá? Então não se preocupa não, confia em Deus, creia nele e ele tudo fará. Amém? Pai querido, preguei a tua palavra, orei pelos enfermos, fiz convite para alguém te aceitar. Agora eu peço, nos dê uma noite de paz, que todos possam descansar, pôr a cabecinha no travesseiro, dormir tranquilo, nos dê um domingo abençoado e seguindo a semana. Pai, tudo isso eu peço e agradeço no nome do teu Filho, aquele que vive e reina desde agora e para todos sempre, e todos digam amém. Está terminado o culto em nome de Jesus. Amém, queridos?